Boa noite. Está aí alguém? Alô? Cucu. Olha o Luís. Boa noite. Ganda Michael Pimentas, o maior. Como é que está pelas Alemanhas, amigo? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um direto Discos Pedidos, versão número... Versão não, edição número 6 de Discos Pedidos. Boa noite, ganda Renato. 300 charutos presente. Caros amigos, sejam muito bem-vindos à casa do gajo dos 300 quarros, que agora vai ser quase o gajo dos 300 tintes. Já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Como estava o arroz? Qual arroz, pá? O arroz? Qual arroz? O que é que eu estava a fazer? Arroz? Não, não fiz arroz. Não comi arroz. Alhos. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um direto. Já temos a plateia composta e viva o Sabicos. Pois viva, pois viva. E agora vocês vão ficar a saber coisas muito boas do Sabicos. Então comecemos já pelo Sabicos. Malta, antes dos temas e antes do boa noite. Espero que estejam todos bem, com saúdes e sem de Covid e o caneco e o raio do bicho, vai de retro bicho do caneco. Pá, pode ser que isto agora está a acalmar um bocadinho. 1000 casos, epá, se isto aguentasse assim mais 15 diazinhos e as vacinações aí a aumentar, já sei que já vacinaram tipo 250 mil pessoas com as 2 doses, portanto isto até está, epá, vamos acreditar, acredita! O almirante responsável pela nova comissão de vacinação diz que espera atingirmos aqui a imunidade de grupo em agosto, pá, porreiro, era porreiro. Então, comecemos pelo Sabicos. Vocês sabem que eu não gosto de apreciar as boas coisas da vida sozinho, gosto de partilhar com vocês. E uma delas é o belo do tinto da Casa de Sabicos. Neste caso é o Reserva 2018. Epá, e é tão bom, tão bom, tão bom. Então isto resulta de uma produção a partir de castas de Trincadeira, Aragonês, Alicante Boucher e Cabernet Sauvignon. Reserva 2018. Epá, é tão bom, tão bom, tão bom. Tenho estado a acompanhar o jantar com ele e trouxe aqui mais este restinho para fazer aqui companhia no direto à saúde da comunidade do canal do Pedro Bastos. Como diria os Esteves, pomada. Para quem não é do tempo dos Esteves, vão ao YouTube procurar uma coisa que se chama, do Hermano José, que era o Tal Canal. Procurem, pá, lindo o Tal Canal. Pá. Bom, então meus caros amigos, vocês querem ter 10% de desconto em encomendas de Casa de Sabicos? 10% de desconto nas vossas encomendas de Casa de Sabicos que vos são entregues à porta via distribuidor? Querem? Querem? Então é assim. Eu sabia que vocês queriam. Vão mandar um mail, para quem tiver interesse em comprar vinho, obviamente, mandam um mail para vinhos@casadesabicos.pt. Eu depois vou pôr na descrição do vídeo, quer no Instagram, quer no YouTube e no Facebook, vou pôr essa brincadeira toda. vinhos@casadesabicos.pt. Peçam informações sobre os vinhos que vocês têm interesse em comprar ou em saber mais informações. A Casa de Sabicos terá todo o gosto em vos munir de todo esse manancial de informação. E ao enviarem um mail, muito importante, refiram que são do canal do Pedro Bastos. Refiram no vosso mail encomenda de vinhos, o canal do Pedro Bastos. E automaticamente têm direito a um desconto de 10% nas vossas encomendas. Ok? Portanto, a nossa. O canal do Pedro Bastos dá 10% de desconto nas encomendas do Casa de Sabicos. Tinto, branco, whatever. Mandem para lá os mails, perguntem para saber como é que é e desfrutem da vinhaça. E depois, os que comprarem vinho, se é que alguém comprar, mandem-me só favor uma foto por Instagram, ou com a garrafinha, ou com o copinho, que é para eu partilhar com a Casa de Sabicos, que eles vão adorar saber que os meus subscritores e esta maravilhosa comunidade que eu tenho comprou um vinhinho alentejano que é uma delícia, sobretudo este
Reserva 2018, que é da bom. Bom, então avancemos. É Alentejo, é da zona de Reguengos. É de Reguengos. Casa de Sabicos, muitíssimo bom. Da herdade da avó Sabica. Aliás, há uma edição de vinho também que é a avó Sabica. Bom, primeiro tema, depois de passar aqui a Bela da Pomada, foi levantado pelo Francisco Coelho. Alô, Francisco Coelho, estás aí? Are you there? No? Vous êtes là? Estás aí, tio? Ma dove stai, Francesco, dove stai? Bom, então é assim, o Francesco Coelho sugere um tema que é o tema da, entre aspas, praga das luzes desligadas, dos DRL, ou Daytime Running Lights, em tempo escuro, com chuva, com nevoeiro e mesmo até à noite. Ora, o amigo Francisco Coelho provavelmente já terá visto alguns vídeos que eu fiz no YouTube sobre esta temática, da malta de andar de luzes apagadas só com as luzes diurnas ligadas. Que é uma coisa que para mim me faz muita confusão. Eu bem sei que hoje em dia os carros acendem automaticamente o quadrante e, portanto, é difícil às vezes perceber que as luzes não estão acesas ou que as luzes estão apagadas porque o quadrante está iluminado, e aquelas luzes diurnas hoje em dia têm tanta potência de lá à frente, pelo menos, que aquele primeiro metro de estrada imediatamente à frente do carro está iluminado. E nas cidades, então, que são bem iluminadas, isto ainda se verifica com maior frequência ou com maior facilidade. E, portanto, não deixa de me fazer alguma confusão que as pessoas não se deem conta que não têm os médios ligados. E os médios ligados não é só para acender à noite, é para acender quando está nevoeiro, quando está a chover, quando está o sol a nascer, quando está o sol a pôr-se. É particularmente importante levar os médios acesos. O vinho está aqui, Luís, está aqui. É particularmente importante levar os médios acesos. E choca-me, ou faz-me impressão, como é que alguém não sabe que tem os médios acesos. Porque para ter os médios acesos, o que é que vocês têm no painel? Tem uma luz verde, um indicador que diz estás de médios acesos. Ou seja, se a luzinha verde a dizer médios não está ligado no painel, quer dizer que vão de luzes apagadas, maçãs marecos. E não podem ir de luzes apagadas à noite, nevoeiro, chuva, não podem. Nem nos centros comerciais, que é uma coisa que me irrita, nos parques de estacionamento. A malta tem que acender os médios. E se o carro não tem luzes automáticas, e tendo luzes automáticas a deixarem auto o santo tempo todo, deixar os médios, ligar os médios é muito importante, e verificar se tem os médios acesos. E depois não fazer também como alguns que fazem, que acendem os médios e tinham a alavanca dos máximos encravada para a frente, e acendem os máximos, e apesar de ter uma luz azul cravada no quadrante, continuam com os máximos ligados o tempo todo. E depois, mesmo que um gajo apite e faça sinais de luz, eles não percebem que levam os máximos ligados. É os máximos, é os lampiões, é os 4 piscas. Há coisas que eu não consigo perceber como é que a malta se esquece de um lampião ligado. Eu vou explicar porquê. Porque tem uma luz amarela no quadrante acesa a dizer que tens um lampião ligado. Os máximos, tens uma luz acesa no painel a dizer que tens os máximos ligados. Os 4 piscas, não só tens luzes a piscar no quadrante, como faz som, faz tique, 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 tique. Como é que a malta às vezes vai quilómetros numa autoestrada com um pisca aberto, ou com os 4 piscas ligados, ou pá, não sei. É uma coisa que eu não consigo perceber, porque realmente ou melhor, eu até percebo. Isto é engraçado. O gajo que faz a festa, como é que é? Manda os foguetes e apanha logo. Eu faço as perguntas para o ar e depois já sei a resposta, que é: a malta esquece das coisas acesas porque não estão concentrados naquilo que vão fazer, que é conduzir. Vão pensar em tudo menos na condução. Ou vão falar ao telefone, ou vão fazer não sei o quê, mas a malta tem que manter pelo menos 1/10 do cérebro ligado à parte da condução. Porque senão estas distrações vão ocorrer com frequência, e normalmente estas distrações acabam por se pagar caro. Portanto, efetivamente, Francisco, é uma praga a malta com as DRLs ligadas. Sim, os mínimos e os faróis de nevoeiro, isso então foi uma moda que apareceu na altura, eu acho que era com os Fiat Puntos. A malta tinha a mania de acender os mínimos e acender os faróis de nevoeiro, nas versões que tinham faróis de nevoeiro, claro. Portanto, é uma dupla contraordenação, que é à noite, quando deveriam estar de médios, estão de mínimos, e estão com os faróis de nevoeiro que não deviam estar ligados porque não há nevoeiro, e portanto deviam levar 2 multas numa só. Eu, se fosse bofe, era logo direitinho o que fazia, mas pronto.
Sim, apitar e reclamam comigo, já me aconteceu várias vezes. Eu lembro de uma famosa cena que eu passei na Praça de Espanha com um gajo que vinha com um mini atrás de mim, de máximos ligados. O gajo vinha atrás de mim, de máximos ligados. Pá, eu acenei com a mão, pus os quatro piscas, liguei os lampiões, fiz o sinal com a mão de fora da porta, tudo e mais alguma coisa. Quando parámos no semáforo da Praça de Espanha, antes de subir para António Augusto Aguiar, eu saí do carro e vim ter com ele, do género amigo, olha, pá, não sei se já reparou, mas tem os máximos ligados. Pá, vocês acreditam que quando eu saí do carro, eu saio do carro e o gajo barricou-se dentro do carro. O gajo tinha a janela aberta, fechou, trancou as portas e olhou em frente. Ele não olhou sequer para a janela de lado. Portanto, ele ficou. O gajo devia achar pá, que eu ia, sei lá, que lhe ia fazer mal ou qualquer coisa do género. E acreditem, ele não apagou os máximos. Eu arranquei no semáforo, ele arrancou atrás de mim e continuou de máximos desligados. Portanto, é para ver, ou seja, o nível de distração e pá, não lhe terá passado para a cabeça de, mas porquê é que este gajo vem ter comigo? Mas porquê é que este gajo já me assinou não sei quantas vezes? Deixa cá ver se eu tenho alguma coisa mal, uma porta mal fechada. Não, nada lhe passou pela cabeça. Mas se caso lhe passa vento pela cabeça. Mas pronto. Conduz em piloto automático, é verdade. Tomada. Tema seguinte, meus caros amigos. O Bruno Pérez. Alô, Bruno Pérez, estás aí? Bruno Pérez? Cucu. Estás aí, Bruno Pérez? Não. Chama aqui o Mac. O Bruno Pérez diz-me assim: o que é que tens a dizer sobre o Gordon Murray T50, o tão esperado sucessor do McLaren F1? E também gostaria de saber a tua opinião sobre o hilariante canal do Scotty Kilmer. É muito mau se eu disser que não sei quem é que é o Scotty Kilmer. É o fail da noite. Eu não sabia quem é o Scotty Kilmer. Não sei quem é. Não sei, desculpem. Mas pronto, eu passo tanto tempo a editar os meus vídeos e a trabalhar que depois não tenho tempo para ver os canais das outras pessoas. Mas, desculpem a gafe, mas não sei quem é o Scotty Kilmer, peço desculpa. Mas sei quem é o Gordon Murray Automotive e o T50. Sei, sim senhor. E portanto, o que é que eu posso dizer do GMA T50? Epá, aquilo é realmente um atestado, um portento de engenharia, só das mãos, só da cabeça de um gajo que desenvolveu um McLaren F1 é que sairia um T50. O carro pesa 986 kg de peso, tem um 4 litros V12 atmosférico que grita para lá das 11 mil rotações e tem 663 cavalos de um carro que, repito, com menos de 1000 quilos. Portanto, 1000 quilos e 663 cavalos tem que ter um nível de performance equivalente, pelo menos, se não muito superior, e até muito superior porque os níveis de downforce que aquele carro é capaz de gerar é qualquer coisa de astronómico. Vocês lembram-se, daqui a uns tempos apareceu um Caterham que era o 620R. O Caterham 620R quer dizer que tem 620 cavalos por tonelada. Portanto, era basicamente um Caterham com um motor 2.3 force, não tem erro, com um compressor e com 300 cavalos. E aquele carro já tinha uma caixa automática, uma sequencial, uma SADEV, se eu não estou em erro. E, portanto, era um carro que fazia acelerações de 0 a 100 abaixo dos 3 segundos e tinha performances balísticas. Portanto, mas isto, obviamente, numa carcaça com 500 kg, que em termos de estudos aerodinâmicos é uma nulidade completa, não é? Agora, o T50 tem esquemas de downforce e de fluxo de ar altamente trabalhados, num carro de 986 kg e com uma estrutura de chassi completamente diferente de um arcaico Caterham, com 663 cavalos em 986 kg de peso, deve ser assim qualquer coisa de inacreditável. Para além de que termos um V12 a gritar para lá das 11 mil rotações, minha Nossa Senhora, aquilo deve ser o orgasmo de qualquer petrolhead, como é óbvio. Portanto, estou desejoso de saber mais sobre o novo T50, o novo, quer dizer, já foi apresentado a meio do ano passado, mas o Gordon Murray T50 deve ser assim qualquer coisa de extraordinário. E sei que recentemente, e falou-me hoje o seguidor de quem eu fui gravar o Lexus IS200 no fim de semana passado, e vídeo do qual eu espero publicar em breve, que parece que há aí uma cena qualquer que acho que ele ainda encontrou forma de fazer aí uma versão mais levezinha. E portanto, se 986 kg de peso é o que é, com 663 cavalos, bem, mais levezinho, só se for mesmo para levantar voo. Mas pronto.
Meus caros amigos, então era isto mais ou menos que eu tinha para vos dizer do Gordon Murray T50. Não sei se querem, entretanto, fazer umas perguntinhas, enquanto eu aproveito aqui para fazer Isto é mesmo muito bom. É dos que eu vos aconselho a experimentar. Reserva 2018. Não há perguntas sobre o T50? Não. Está tudo a ver bem o coisa, rede e tal, está tudo nice, né? Som e não sei o quê. A traseira com rabo de foguete, pois, mas lá está, a traseira com rabo de foguete é propositado por causa da questão da aerodinâmica e do downforce, não é? A ventoinha, é exatamente aquela coisa que tem ali tipo para sugar o ar. É, tem a sua graça, tem a sua graça. E portanto é assim, está ótimo o som, não é? Está pronto, fixe. Aqui em casa tudo fino. Isso é que é preciso. Bom, meus caros amigos, então depois temos aqui desculpem. Temos aqui um tema que me foi levantado ou pedido pelo Marius, estou a dizer bem? Marius, estás aí? Marius Cellar. Marius Cellar. E o Mário Solar diz-me assim, sobre a fiabilidade dos novos motores comparado com os mais antigos. Quer dizer, com tantas normas, diretivas europeias anti-poluição, não fazem os motores de novas tecnologias menos duradouras? Mários, então eu acho que a minha opinião sobre a durabilidade dos motores modernos face aos motores antigos é a seguinte. Os motores modernos não estão feitos para durar tanto quanto os motores antigos. E porquê? Porque saem carros novos, há restylings de modelos a cada 2 anos. E, portanto, ao contrário daquilo que acontecia antigamente, que as pessoas compravam um carro para ter pelo menos 10 anos, agora, se tudo correr bem, as pessoas têm o carro 3 anos, 4 anos. Até há malucos que têm carros todos os anos. E, portanto, fazer motores para durar 300, 400, 500 mil quilómetros, essa premissa para as marcas desapareceu do mapa. Porque as marcas, no fundo, o que querem é que as pessoas troquem de carro frequentemente. E começou-se a generalizar, a dado momento, nos últimos 15 anos, que qualquer carro com mais de 100 mil quilómetros está bom para deitar fora. O que nem sempre é verdade, porque nós vemos aí carros modernos com 10 anos com 200, 300 mil quilómetros e aparentemente sem grandes problemas de fiabilidade. Outros há também que depois, devido à sua má manutenção, má utilização, também chegam aos 50 mil quilómetros e estão todos velhos a cair de podre. E portanto, a minha opinião que eu tenho é que realmente os motores modernos não duram tanto quanto os antigos, porque de raiz, na sua gênese, eles não estão feitos para durar tanto tempo. Porque não é esse o objetivo. Porque uma marca que lança, por exemplo, vou tirar uma marca completamente ao calhas, a BMW lança um Série 1. Dentro do Série 1 tem o X1, e depois tem o Cabrio, e depois tem o Série 2, e dentro do Série 2 tem o Cabrio, o Coupé e o Gran Coupé, depois tem e depois tem o X2, e depois tem o X3, e depois tem o Série 3, e depois tem o Série 4, e o 4 Gran Coupé, Vocês estão a ver onde é que eu quero. Portanto, cada marca hoje em dia tem tantos modelos que se renovam a uma velocidade tão grande que a marca não tem interesse absolutamente nenhum em que os motores durem muito tempo, porque senão as pessoas não trocam de carro. Se o motor for muito bom, se o motor for daqueles carros que nunca dá chatices, aquilo é mesmo para durar 10 anos, durar 10 anos, isso é o que a marca não quer. A marca não quer que aquilo dure 10 anos. A marca quer é que aquilo, ao fim de 3 anos, sabe que se calhar está na hora de trocar. E como as marcas estão sempre a despachar cá para fora, ou facelifts ou modelos novos, as pessoas acabam por ir na onda e começam mesmo a trocar de carro a sério. E portanto, eu acho que as normas anti-poluição e as diretivas dos filtros de partículas disto e daquilo e daquele outro vêm justamente no sentido de poder tornar os carros o mais ecológicos possível, porque as normas anti-poluição são cada vez mais exigentes, mas os motores não estão feitos para durar como eram os 190Ds que com 500 mil km tinha acabado de fazer a rodagem, não é? Agora, qualquer carro com mais de 200 mil km no segunda mão, ninguém o compra. Ninguém. Quando eu digo ninguém, por melhor que seja o motor. Estou a generalizar um bocado, mas efetivamente
Hoje em dia, ter um carro com 100 mil quilómetros vende-se em segunda mão, com 150 mil quilómetros a malta já lhe começa a torcer o nariz, e pá, com 200 mil quilómetros a malta diz tipo, olha, nem dado, obrigado. E às vezes são carros que estão muito bons, às vezes, ok, não quer dizer que os carros estejam literalmente para deitar fora, mas em muitos dos cenários às vezes acaba por ser um bocadinho injusto e acaba por ser isso... coloquem preços mais baixos. Não, ó Pedro, não estás a perceber. É que mesmo com preços muito altos, a malta compra-os à mesma. Portanto, para que é que a marca vai pôr preços mais baixos? A marca vai pôr cada vez mais modelos à venda, cada vez mais caros, porque eles continuam a vender-se. E quanto mais estúpidos forem os modelos e nonsense, quer dizer, já temos SUVs cabrio. O que é que vamos ter a seguir? SUVs de, como é que é? SUVs cabrio ou SUVs de 4 portas cabrio e com uma cama por cima. Pá, não sei, quer dizer, daqui a bocado o nicho dentro do nicho do nicho do nicho às tantas é uma completa idiotice e temos modelos que às tantas não servem para ninguém. É só porque é diferente. Agora vamos desenvolver um coupé de 4 portas, mas só tem 3 lugares. É do género, mas para que tem 4 portas? Mas e há de haver alguém que compra, porque acha que é giro. Pronto. E como eu disse na altura, quando eu ensaiei o Mercedes, o GLC, o Coupé, eu disse, pá, acho o carro feio. E realmente eu olhava para o carro de todas as esquinas e pá, eu não conseguia achar graça nenhuma ao carro. Sobretudo porque, lá está, a malta compra um SUV, não é por, aquilo não é um SUV, não é para quem compra um SUV. A malta quer um carro que é diferente, que é giro, é trendy, está na moda e tal, mas no fundo aquilo do ponto de vista de praticabilidade é uma nulidade completa. Tem pouco espaço, tem menos mala do que o modelo que lhe dá de origem e portanto aquilo é um modelo assim um bocadinho, pronto, para ir à reunião de condomínio para os vizinhos verem que o gajo tem um carro novo e muito caro. É um bocadinho isso. Já, não é SUVs de 4 portas, era SUVs cabrios de 4 portas. Dizer que era. Ou então ter um carro de 4 portas com 3 lugares, é tal coisa. É as modas, pois é, sim senhor. Portanto, meus caros amigos, não sei se vocês têm perguntas para fazer, se querem dizer alguma coisa, se posso deambular aqui um bocadinho por... entretanto, esta semana vou buscar um carro para ensaio, aproveito já para vos adiantar, em primeira mão, e estou a pensar fazer mais um daqueles vídeos que eu fiz com a Aston Martin que correu muito bem, que é o Uncut Footage. A malta gostou imenso. Os vídeos tiveram imensas visualizações. Aliás, eu até vos vou confessar que os vídeos de Uncut Footage, que basicamente são, eu meto até o telefone que eu levo, penduro numa armação que eu tenho, ponho aquilo a gravar e começo a conduzir e vou dizendo, vou assim debitando uma verborreia. Depois chego a casa, pego naquilo, faço upload para o YouTube direto, não toco, não edito, não faço nada. Tiveram tantas visualizações quanto o vídeo que me demorou 14 horas a editar. Portanto, o que é que vocês acham que eu continuo a fazer? Se calhar é mesmo nos uncuts, não é? Pois, pá, vou fazer. E, portanto, eu ainda não sei se vou levantar... O carro que eu vou levantar é um carro sueco. E o carro sueco... não é um Saab, não pensei que eu vou levantar um Saab. Vou levantar um carro sueco, ainda não sei se amanhã, se na quinta-feira... E no trajeto para casa estava a pensar gravar assim um uncutzinho assim dos primeiros contactos com o carro, porque eu acho que é engraçado assim um vídeo completamente sem filtros e sem nada, é tipo puro e duro lá para dentro, a não ser que eu diga algo mais generado, eu aí tenho que mesmo cortar, porque eu sou um menino muito compostinho e não digo genérias, nem dou puns. Bebo tinto, mas não digo genérias. Quer dizer, digo, mas como vocês não ouvem, fazem como as senhoras, fazem assim. Não, Polestar não, Pedro. Por acaso não é Polestar, mas tem cavalos que chegam. Tem cavalos para dar e vender. Ora bem, e portanto estava a pensar então essa cena dos uncuts. Vou caprichar isto nos uncuts porque eu já percebi que as pessoas gostam e é um vídeo assim super genuíno e super straightforward. Faz lembrar um bocadinho aqueles vídeos com aquele... como é que se chamava o gordalhão que fazia os one takes, o do Smoking Tire? Caraças, como é que ele se chama? Matt Farah. Isso era fixe. Eu gostava de fazer um uncut com o Koenigsegg, isso era fixe, pá, por acaso um uncut, aliás qualquer coisa, não é? Qualquer coisa cut já era coisa. Com 20 mil km, pois. XC60T8, não, esse já ensaiei, Luís. O XC60T8 há ensaio escrito no site O Canal do Pedro Bastos. Se for lá ver o XC60T8 Polestar, foi um carro engraçado, faz agora um ano que eu andei com esse carro. E eu estava com esse carro em ensaio quando o mundo fechou. O que é que acontece? Eu fiquei com o carro em casa 3 semanas, porque o parque de imprensa da Volvo fechou, a malta foi toda para casa, não é? Tudo em pânico, com medo de morrer do Covid,
E eu fiquei com o carro em casa e disse lá na altura, tipo, então, mas agora tenho aqui o carro, o que é que eu lhe faço? E disseram-me, pá, olha, ficas aí com o carro, enquanto isto não abrir, enquanto não puderes vir devolver, deixa estar aí com ele. Então fiquei pá, 3 semanas aqui com o carro em casa. O que calhou bem, porque eu na altura até nem tinha mais carro nenhum, só tinha o Leafzinho, e portanto o XC60 T8 calhou que foi uma ginja. E portanto, coisa foi engraçada, teve a sua piada. Nem tudo é mau nas pandemias. Olá Pedro, gostava de saber a tua opinião sobre a escalada de preços das road versions dos carros de rally dos anos 90. Abraço. Então, a escalada de preços só tem que ver com uma coisa muito, muito engraçada. É a lei da procura e da oferta. Portanto, como há muita gente à procura desse tipo de carros, como há muita gente a pagar o que a malta pede, há preços por aí acima. Foi exatamente o mesmo que aconteceu com os Porsches nos últimos 5 anos. Até os 996, que eram os mal amados que ninguém os queria nem dados, agora não se arranja um 996 com 200 mil km por menos de 35 mil euros. E era um carro que ninguém queria. Do género tipo, epá, não. Mas eu acho que isto em 2021 vai equalizar um bocadinho. Aliás, eu outro dia vi um vídeo qualquer sobre, sobre este fenómeno do valor dos Porsches, os 993, os 964, começar a assentar um bocadinho. Porque pá, eu recordo-me que, como não há dia nenhum que passe em que eu não faça ou um pino ou vá ao stand virtual. Eu lembro-me, portanto, isto muita experiência de ir ao stand virtual todos os dias. Eu lembro-me de ver 2 Porsche 993 Turbo à venda durante muito tempo no stand virtual. Um era azul escuro, com interiores creme, se eu não estou em erro, e o outro era assim meio bordô, com os interiores pretos. Esses carros estiveram à venda, ambos no stand virtual, com preços entre os 75 e os 80 mil euros durante mais de um ano. Durante mais de um ano, à venda. Mas assim, durante muito tempo. 75, 80 mil euros. Isto talvez em 2012, 2013, pá, aí à volta disso. Esses carros agora vendem-se, nem que tenham com os pneus todos furados e todos riscados, por 250 paus. Portanto, os preços têm que acalmar um bocadinho. É o último dos turbos atmosféricos. Atmosféricos, perdão. Naturalmente. Como é que é? Arrefecidos a ar. Desculpem, não é atmosféricos. Arrefecidos a ar. E portanto foi o primeiro com tração às 4 e o último dos motores arrefecidos a ar. E portanto aqueles carros dispararam de valor assim para números completamente astronómicos, pá, e andavam-se a vender carros desses por 200 paus. E os 993, então o carro era 4S. Eu lembro-me de ver um carro desse à venda por 55 mil euros durante muito tempo num stand, e hoje em dia vendem-se por 90 mil euros. Portanto, tem que começar a acalmar um bocadinho, porque também às tantas a malta está a disparar preços por aí fora. E portanto, o C5 é o carro que todos querem, é da grande malha. Os Land Rover Defender, se vão manter, como assim? Se os novos, os antigos, não estou a perceber, Miguel. Pedro, e os Land Rover Defender vão se manter? Vão se manter em que aspecto? Não estou-te a perceber, oh Miguel. Explica-te lá um bocadinho melhor que eu não estou a perceber. Qual é a minha opinião sobre os Teslas? É boa. Para aquilo que servem, é boa. Não é um desportivo, não é um carro que dê para... Não é um desportivo, vamos lá ver. Não é um carro que, do ponto de vista de condução, seja um carro envolvente de conduzir. Hein? Porque, atenção, aquilo anda muito bem. O Tesla 3 nem curva mal, nem trava mal. O S é um bocadinho mais barco, mas pronto. Mas epá, é um carro que é para aquilo que é. Não conseguiria ter só um Tesla. Se calhar o Tesla era o carro para andar casa, trabalho, trabalho, casa e pouco mais. Não... As limitações dos elétricos acho que foram abordadas aqui noutros diretos e continuam para mim a ser a ter algumas dificuldades ainda de gerir no dia a dia com as questões dos carregamentos, a não ser que a pessoa venha sempre carregar a casa. E portanto, meus caros amigos, vocês são os crentes e eu vou passar para o tema seguinte. Se vocês me dão licença, vou apanhar aqui um Mac. Então, o Paulo Tomás com Z, fala aqui num tema muito engraçado, que é os Restomods. Restomods para o futuro serão convertidos em elétricos ou com engine swaps para motores mais fiáveis, menos poluentes, etc. Epá, eu sou um fã incondicional de Restomods, Paulo. E o meu sonho, pá, não é de morrer sem ter um daqueles carros clássicos com um motor moderno e travões bons e suspensões modernas e um interior à maneira, com ar-condicionado e com não sei o quê. Porque eu acho que isso é talvez a coisa mais cool de ter, é poder ir buscar o melhor do ponto de vista de design mais kitsch, mais anos 70, 80 que se fazia,
mas sem os drawbacks de ter um carro antigo, sem ter um motor que gaste muito, sem ter um carro que trave mal, sem ter pneus com aderências muito fracas e outras coisas do género. E ao longo destes últimos anos tenho vindo a acompanhar projetos internacionais de Resto Mods, porque eu acho que em Portugal a maior dificuldade para fazer ou ter os Resto Mods é que não se consegue de forma alguma, ou se alguém sabe, por favor, diga-me como é que é, homologar um carro com um motor e passar na inspeção, obviamente, cujo desenho, o desenho original não tenha sido feito para aquele carro. Ou seja, eu não tenho forma de pegar num V8 de um Range Rover 3.9 V8 e espetá-lo dentro de um Mazda MX-5 NA, apesar do motor lá caber debaixo do capô. E por muito boa, por muito sólida que fique essa transformação e por muito bons travões que tenha, mas suspensões accordingly e tudo certinho, não há possibilidade nenhuma de ter um carro destes road legal em Portugal, que é uma coisa que lá fora se faz imenso. Pá, os engine swaps no mercado americano são das coisas que é uma autêntica indústria para além da venda e compra de automóveis. A panca, eu comecei por acompanhar este tema há muitos, muitos anos atrás, com uma coisa que nos Estados Unidos os gajos têm, que é os Monster Miata. O Monster Miata porque o carro, como está desenhado de raiz para ter um 4 cilindros longitudinal, o que é que os tipos fazem? Se cabe um 4 cilindros, também cabe um V8. Isto é a teoria dos americanos. Pá, e não é que cabe mesmo. E os gajos metem o LS7 da General Motors, que é o motor basicamente o 6.2 que equipa os Corvettes, dentro de um Mazda NA. E os carros ficam com 400 cavalos. Num carro que pesa 1100 kg. Obviamente já não fica a pesar 1100 kg por causa do motor, mas com uns bons travões e uma transmissão como deve de ser. Pá, e transmissões para aguentar binários elevados nos Estados Unidos é a coisa que mais há, porque aquela gente só tem de 5 mil para cima. Os small blocks são basicamente os 4.7, é os small blocks. Mas essa indústria dos engine swaps nos Estados Unidos é mato. Qualquer pessoa pega num Saab com um motor 2.0 e espeta-lhe lá um V6 do Firebird mais próximo que lá houver e vai disto. E não há problema nenhum, desde que aquilo passe na inspeção, tudo bem. Agora cá isso é um problema. Problema fazer. Ganda Nuno, estás bom? Fazer um resto mod. E há coisas muito interessantes. Pá, eu tenho aqui 3 ou 4 ideias na minha cabeça para resto mods. Uma delas é justamente esta mesmo para dimensões nacionais, um Mazda, um MX-5, um NA com o motor do Range Rover 3.9 FI, mesmo com 180, 190 cavalos, pá, deve ficar uma coisa fabulosa, com os escapes diretos, pá, aquilo deve ficar terrível, pá, deve ficar terrível. Depois com um interiorzinho assim todo bem remodelado, assim com uns estofos assim daqueles em cruz. Epá, deve ficar assim uma coisa miminho, pá. O Celica, pá, o meu amigo Pedro Gaifão tinha um Celica que era do pai dele, pá, eu adorava aquele carro branco com os espelhos retrovisores exteriores lá nas pontas. Epá, havia uma transformação de um carro desse, de um gajo que lhe espetou basicamente travões, suspensões, motor do Honda S2000 e reconstruiu o carro todo, e inclusivamente aproveitou os manómetros do S2000 para dentro do Toyota Celica, um Celica de 76, se eu não estou em erro. Epá, o carro estava assim qualquer coisa de extraordinário. Qualquer coisa de extraordinário. E depois lá está, uma carroceria de mil e poucos quilos, sem nada, e portanto aquilo continua a ser um carro leve, só que com uma dinâmica do caraças. Eu não sei se vocês conhecem uma empresa na Alemanha que são a Mechatronic. Porque o Range Rover é fácil, porque um Range Rover a gasolina, um V8, cá em Portugal, compra-se por 7 ou 8 mil euros. Se calhar agora já não, mas comprava-se um motor desses por 7 ou 8 mil euros, mais um NA que deve custar se calhar 6 ou 7 mil, e mais a instalação e mais não sei o quê, ficava-se ali com um carro muito simpático, se calhar por 20 paus. Era capaz de ser simpático. Outro projeto, eu não sei, estava eu a dizer dessa empresa alemã, que é a Mechatronic. Aconselho-vos a darem uma vista de olhos pelo YouTube. A Mechatronic faz nada mais, nada menos do que pegar nas carrocerias Mercedes antigas e de raiz, mas aquilo é uma coisa feita à séria, não é? De raiz fazem revitalizações com mecânicas modernas, suspensões modernas, caixas automáticas, painéis, tudo. Ou seja, imagina o que é ter um Mercedes 300 SL, um Gullwing, mas tudo quanto são componentes eletrónicos, travões, suspensões, ar-condicionado, caixa automática e motor de um SL55 AMG. E depois são carros que eles vendem por 400 paus ou 500 paus. Aquilo é uma coisa ultra, ultra, ultra. Porque ainda para mais, eles aproveitam chassis com números, portanto, chassis antigos que ficaram ou de carros abandonados ou salvados ou coisa do género, e aproveitam números de série
E, portanto, o carro tem toda uma legitimidade e uma legalidade de existir completamente diferente. São peças pá, únicas. Convido-vos a ver no YouTube. Mechatronic, acho que aquilo se escreve com capa. Mechatronic, acho que é coisa assim do género. Vi também há uns anos um carro muito engraçado que eu gosto imenso. É um 635 CSI, portanto, o BMW E24. É o mesmo que eu fiz o vídeo para o canal do YouTube. Epá, e o M635 CSI tinha nada mais, nada menos do que debaixo do capô, em vez de ter o 6 cilindros em linha antigo, tinha o V8 do E39 M5, com caixa manual, com os travões, se eu não estou em erro, AP Racing. Epá, o carro tinha uma pinta do caraças. Epá, e um gajo ter um resto mod daqueles na garagem. O carro era vermelho, ainda para mais. Ainda vê se encontro essas fotografias para partilhar com vocês. É o carro vermelho, com aquele capô de abrir assim para a frente, com o V8 do M5, com 400 cavalos lá de baixo, pá, num carro que pesa 1400, 1500 kg de peso, pá, deve ficar assim qualquer coisa, pá, de extraordinário, de extraordinário. Portanto, sim, pá, resto modos, adoro, adoro. Há muita gente a fazer conversões para elétricos, de resto modos. Chip Fools, exatamente, esses gajos fazem essas brincadeiras todas, é isso mesmo, Tiago. O Chip Fools, por acaso, acompanhava muitas vezes esse programa. Os gajos têm um catálogo, por exemplo, de jantes muitíssimo engraçado. Um Mini como toda a Hayabusa. Aliás, eu cheguei a ver um Smart como toda a Hayabusa. Há vídeos no YouTube de conversões de um Smart como toda a Hayabusa com quase 200 cavalos. E, portanto, estava... acho que este tema dos Resto Mods dava para vários diretos. Good evening from Lisbon, Portsmouth, England. Ah, pá, espetáculo, boa noite, Portsmouth. Como é que está aí o tempo? Já passou a vaga de frio, não? Está a malhar as coisas? Pois é, cá em Portugal. Epá, vi o Cian, exatamente, o Cian com o Volvo P1800, com 500 paus. Epá, eu vi a review do Henry Catchpole, da Car Faction, epá, e amei. Amei, amei, amei. Amei. Muito bem. Meus caros amigos, então seguindo em frente para o próximo tema, depois de sair deste tema do resto ao modo, agora vou falar aqui num tema que eu acho que vai dar aqui pano para mangas. Então é assim, o Jorge Castro abordou aqui um tema que por acaso ainda não tinha calhado falar nestes diretos, mas eu acho que interessa a muita gente, que é os FAPs. FAPs, vocês sabem o que é FAPs? Não é work, é filtre à particule. E chama-se filtre à particule porque acho que isto foi uma invenção de la français, filtre à particule. Então, os filtros de partículas. Filtros de partículas. Hoje em dia, filtros de partículas, para muita gente, querem dizer: olá, jeitoso, olha, meu amigo Pedro Salgueiro. Tens bom filho. O tema dos filtros de partículas dá pano para mangas, porquê? Porque é dor de cabeça de muita gente. É dor de cabeça de muita gente que vive, ou viveu, ou vive problemas com os filtros de partículas pela simples razão de que comprou o carro errado e lhe dá a utilização errada. Porque eu não conheço ninguém, e obviamente exceções haverão, mas não conheço ninguém que tenha comprado um carro diesel, por exemplo, que é maior, perdão, que é a maior percentagem de carros com filtros de partículas são carros a gasóleo. Se bem que as motorizações gasolina recentes, sobretudo tudo quanto é norma WLTP, muitos já têm filtros de partículas em carro a gasolina, ok? Mas os filtros a partículas de carros a gasóleo dão chatices àquele tipo de pessoa que compra um carro diesel e faz 10 mil km por ano, ou seja, não precisava de comprar um carro diesel, precisava de comprar um carro a gasolina, e quase sempre anda 10, 15, 20 km por dia. E o que é que isto provoca num filtro de partículas? O filtro de partículas, tal como o nome indica, é um filtro que retém as partículas depois da combustão do motor, depois de ter passado o catalisador, depois de ter passado a combustão do motor, essa brincadeira toda. E essas partículas que ficam presas nesse filtro têm que ser regeneradas, ou seja, eliminadas. Como é que são eliminadas, malta? São eliminadas com altas temperaturas que as desintegram a um nível micronésimo, nano, mini, micro. Certo? Pronto. E o que é que acontece? Quando as pessoas andam 10, 15 km todos os dias, o motor nunca tem tempo, nem atinge a temperatura ideal, nem a situação ideal para queimar ou para proceder à regeneração em andamento da queima dessas partículas.
E depois o que é que acaba por acontecer? Como o motor nunca faz os ciclos completos de regeneração, as partículas vão se acumulando, 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 e há um dia que aquilo entope. E quando entope, às vezes nem sempre dá para regenerar à bruta na marca, e às vezes não há outra solução se não levar com um filtro novo. E um filtro novo são reparações de milhares de euros. Portanto, o filtro de partículas é uma coisa que é eficiente do ponto de vista de execução da tua tarefa, mas que tem que ter os seus períodos mínimos de regeneração. E esses períodos mínimos de regeneração só acontecem em períodos de velocidade estabilizada, por exemplo, cruise control, deslocações de 20 ou 30 minutos, porque se o filtro estiver, um filtro que seja regenerado em pleno, com frequência, provavelmente nunca precisa de mais do que 10 minutos para eliminar aquela porcaria toda. Mas um filtro que esteja atascado de porcaria até cima, ou quase no limite, vocês podem fazer uma viagem de 1 ou 2 horas e o carro vai sempre a regenerar. Porque enquanto não eliminar aquela porcaria toda, aquilo não desaparece e o carro está sempre a entrar em processos de regeneração. Portanto, a regeneração dos filtros de partículas em andamento acontece em situações específicas. Não acontece no para-arranca, não acontece em deslocações curtas, não acontece com motor frio e, portanto, o que é que acontece? Quando as pessoas usam os carros diesel neste tipo de deslocações todos os dias, garantidamente que vão ter problemas com filtros de partículas no primeiro ano de terem o carro. De certeza absoluta. Porque uma regeneração de um filtro de partículas pode demorar 10 ou 20 minutos, dependendo se está muito ou pouco entupido. Portanto, aquilo que quase sempre acontece, e muita gente acaba por dizer cobras e lagartos, os filtros de partículas, porque se esquece desse básico, é que se calhar compraram um carro diesel para uma coisa que não precisavam ter um carro diesel e dão-lhe uma utilização para a qual ele não foi projetado inicialmente. E por isso é que depois a coisa dá raia. O mesmo se verifica com os carros a gasolina. Atenção, é que um filtro de partículas num motor a gasolina precisa exatamente das mesmas condições para regenerar do que a situação do carro a gasóleo. Portanto, ter carros com filtros de partículas e fazer 99% da sua utilização em para-arranca para trás e para a frente, it's going sour, babes. Portanto, vai correr mal. Vocês vão ter problemas rapidamente. Portanto, nem que seja, eu diria, eu já não digo 15 em 15 dias, mas nem que seja uma vez por mês, peguem no carrinho, deem uma voltinha na autoestrada. E quando eu digo autoestrada, não é tipo ir ao continente mais próximo e voltar. Não. É tipo fazer uns bons 50 km, velocidade estabilizada, cruise control ligado se o carro tiver, porque é aí que o cruise control é o primeiro sinal que a eletrónica o cérebro eletrónico do carro diz: opa, é a altura ideal para regenerar, vamos embora. Pum, e começa a regenerar. Porque efetivamente é ali que o carro assume que está e vai estar em velocidade estabilizada. Portanto, não se admirem às vezes sentirem vibrações adicionais do motor quando está a regenerar, não se admirem de sentir que o carro consome mais um bocadinho, esse tipo de coisas, porque a regeneração do filtro de partículas implica com todos esses fatores. Ok? Não é uma coisa que as pessoas se devam amedrontar de comprar um carro em segunda mão que vem equipado com filtro de partículas, porque hoje em dia a maior parte dos carros diesel, sei lá, para aí de 2008 para a frente já quase todos têm. É preciso saber que tipo de utilização é que o dono lhe dava. Se o dono disser: não, isto era um carro que andava pouco, logo medo. Opa, andava pouco, medo. Não, isto era um carro que era só para a cidade. Opa, fora, não é? Portanto, às vezes é quase melhor o gajo dizer tipo: não, amigo, este carro só fazia Lisboa, Algarve, Algarve, Lisboa todos os dias. Porque de certeza absoluta que aquilo está tudo desentupidinho e tudo limpinho. Portanto, sendo a regeneração do FAP tão importante, não compreendo porque é que as marcas não colocam informação no quadrante que a do carro precisa de fazer. Pois, vamos lá ver. A marca, isso é uma boa questão, sem dúvida nenhuma, mas como não há nada padronizado em termos de quando é que o carro vai regenerar, mas provavelmente, eu não tenho a certeza, estou a falar de cor, não acredito que não haja no manual do proprietário provavelmente alguma recomendação a dizer que o carro deverá fazer isto ou aquilo ou aquilo outro de vez em quando. Não sei, imagino. Eu estou-me a lembrar disto porque eu lembro-me quando comprei o meu BMW M5, o E39, dizia no manual do proprietário uma coisa muito engraçada, que dizia assim: considera-se normal um consumo de óleo de até 1,5 litro de óleo por cada 1000 km. Eu pensei assim: 1,5 litro por cada 1000 km? Porra!
Ainda para mais aquilo levava um Castrol GTX, não sei das quantas, um 10W60, que custava tipo 40 paus o litro. E eu pensei, tipo, epá, isto vai-me sair muito caro, isto vou gastar mais dinheiro em óleo do que em gasolina daqui a bocado, não é? Entretanto, espera aí, deixa-me só pôr aqui a password aqui. Ah, não. E portanto, basicamente é isto que eu tinha para vos dizer sobre o filtro de partículas. Não acredito que seja um órgão mecânico mais sensível a estragar-se. Há muita gente depois que opta por retirar o filtro de partículas, mas, e obviamente a primeira coisa que se nota assim que se tira um filtro de partículas no carro é do género tipo, é lá, o carro ganhou 20 cavalos, porque obviamente retirou-se uma rolha que depois dos gases de escape saírem, não é? É o primeiro travão que encontram, é o filtro de partículas, até depois serem expelidos outra vez pelo catalisador até cá fora. Portanto, se eu tiro uma rolha do meio, obviamente o escoar de gases de escape é muito mais eficiente e o carro parece que tem uma saída muito melhor. E tem, efetivamente. Mas vocês tiram o filtro de partículas e têm que estar preparados para chegar à inspeção e chumbar, não é? Para além de que ao tirarem o filtro de partículas, uma coisa que vão notar imediatamente é fumo. O carro vai fazer mais fumo, porque um carro que vem equipado com um filtro de partículas, com um catalisador, filtro de partículas e catalisador, não faz fumo absolutamente nenhum. Um carro só com catalisador já faz fumo, porque as partículas, muitas que eram para ficar retidas no filtro e depois desintegradas ao micronésimo mais tarde, não são desintegradas e vai tudo direto para o catalisador. E portanto a malta às vezes também se esquece de uma coisa. É que as partículas que eram para ficar presas no filtro de partículas e queimadas pelo sistema de filtro de partículas às vezes vão direitinhas para o catalisador e entopem o catalisador. E depois é uma pescadinha de rabo na boca e não querem ir por aí. Portanto, aconselho-vos a, sobretudo, fazerem uma utilização estrada, velocidade estabilizada, não precisam de ir a 200, não precisam de ir a quarto a fundo, é deixar o carro rolar, deixar o carro fazer a cena dele. Não, evitar andar sempre nas voltinhas, porque pá, sempre nas voltinhas é meio caminho andado para a desgraça. E por falar em desgraça, toma lá mais um Casa de Sabicos. Portanto, meus amigos queridos do coração, querendem-se Casa de Sabicos? Querendem-se? Querendem-se 10% de desconto no Casa de Sabicos? Querendem-se? Então, enviandem-nos um e-mail para vinhos@casadesabicos.pt referindo: eu sou Valental e eu vejo o canal do Pedro Bastos e eu quero é Tintol para dormir à noite. Tumba, 10%. Portanto, malta, coisa logo. O quê? Este Kikinho, Luís? Então, mas isto é penalti, isto é coisa. Pá, menos que isto também, isto já não é penalti, isto é penalti com um olho fechado. Cara. Como diriam os diabos, pomada. Caros amigos, eu espero que tenham gostado de mais este direto. Tenho neste momento aqui mais uns minutinhos de porta aberta para Q&A, que é, para quem não sabe, que é Questions and Answers, que é como se diz em português PNR, perguntas e respostas. Portanto, estejam à vontade. Ouvi dizer que tem que ser 3500 rotações e velocidade estabilizada. Não há nenhuma rotação definida, porque, por exemplo, o meu Ghibli que eu tenho lá embaixo na garagem, de certeza absoluta, quando eu faço viagens, sei lá, 130 km por hora de cruise control ligado, o gajo leva 1600 rotações e eu tenho a certeza absoluta que ele vai regenerar. E um motor a gasolina, depende, não é? Agora depende depois das relações de caixa e tal, mas o que importa é a velocidade estabilizada durante bastante tempo, ou durante algum tempo. E quando eu digo bastante tempo, é pá, mais de um quarto de hora de velocidade estabilizada, não é? E portanto, coisa, quer provar esse vinho. Então, ó Luís, tu não estás atento. Tem mandar um mail para os meninos e compras com 10%, eles mandam-te o vinho para casa, pá. Então, mas vais agora à procura do vinho para quê? Estou-te a dizer que eu entrego o teu vinho à porta de casa e tu vais à procura do vinho. Ainda falta 10 minutos. Estás com medo que eu desligue, João? Espetáculo. Espetáculo, meus queridos. Então, opinião sobre os S4, S5 e S6 diesel. Epá, pois eu confesso que eu não sei os modelos novos todos de cor que estão a sair, mas há aí qualquer coisa aí com 300 e quê? 370 cavalos, não é? Qual o melhor diesel que eu já conduzi? Epá, boa pergunta. O melhor diesel que eu já conduzi. Epá, eu vou arriscar. Eu vou nomear dois que eu gostei imenso pela entrega e pela entrega e como é que eu ia te explicar? Sim, pela entrega, pela forma como aqueles carros debitam potência de uma forma muito suave, mas muito constante. Foi o 3 litros do meu 640D,
aquele 3 litros biturbo com 313 cavalos e cheio de torque, o carro tem uma entrega de potência tão linear que não parece turbo. Parece que vamos com um motor de 7000 cilindrada debaixo do capô. E outro que eu também gostei imenso, e sem querer soar um bocadinho snob, foi o Bentley, o V8 Triturbo. Não é triturbo, é biturbo mais um compressor elétrico. E portanto também gostei muito, mas esse já tinha assim uma larvidade de potência simpática, 430, não sei quantos cavalos, 435 cavalos, mas é a forma como entregam, não há ali brusquidão nenhuma, não há posses, não há nada, os carros têm sempre assim uma pujança de entrega brutal, brutal. Foram esses dois motores assim que eu mais gostei até hoje, acho eu. Eu gosto muito de água, toda a água me sabe bem, mas a água que a mim me sabe melhor é a água que o vinho tem. Genial. Muito bom. Motores Pump Düse. Pois é, exatamente. Isso eram as coisas, os TDIs de 130 cavalos. E o do Maserati. O Maserati também tem um rico motor, por acaso. O Maserati tem o Ghibli que eu tenho lá em baixo. É aquele motor VM com 275 cavalos. Por acaso é muito simpático. É muito simpático. É simpático, sobretudo, não é pela performance. O carro não é assim uma performance nada de espetacular, mas tem uma coisa que eu até agora tenho vindo a constatar que é realmente muito bom. O motor em velocidade estabilizada, em velocidade de cruzeiro, não se ouve. E não se ouve e faz 7 litros e meio de média. 7,5 é a média que eu tinha registado naquele computador de bordo em 2100 e tal quilómetros de convívio com aquele carro. 7,5, é brutal. O carro tem uns consumos muito simpáticos mesmo. Carros na reserva, sim ou não? Boa questão. Isso era uma coisa boa para um direto, mas eu vou já fazer aqui um interlúdio. Senhor Freitas, carros diesel na reserva, sim, desde que não seja reserva acesa a 50 km. Acendeu, acabou de acender a reserva, pá, vou fazer 10 km e vou pôr. Eu acho que num carro diesel, o acender da reserva deve significar vai pôr gasóleo assim que possas. Isto porquê? Tende a haver mais impurezas no fundo de um depósito de gasóleo do que num depósito de gasolina. E quando andamos muitas vezes muito na reserva, a bomba que puxa o combustível puxa muita porcaria. E essa porcaria, apesar de haver filtros do gasóleo, obviamente, há porcariazinhas, micronésimos que se vão andando lá para a frente para injetores e outras coisas do género e acabam por entupir e provocar reparações muito caras. Portanto, se têm o hábito de andar com carros diesel constantemente na reserva ou bastante tempo na reserva, não façam, porque isso vai correr mal mais cedo ou mais tarde, ok? Lendário 1.9 TDI da Volkswagen, exatamente, o meu de 130 cavalos que fez quilómetros para caraças e 100 com zero avarias. Um CLS fazia as mesmas médias que um Ghibli há 15 anos atrás. Está certo, está certo. Aliás, eu acho que neste setor dos 3 litros diesel não houve grandes evoluções, muito sinceramente. Eu acho que os carros que há 15 anos atrás gastavam 7 litros continuam hoje em dia a gastar 7 litros, porque continuam a ter que puxar carroças pesadas e continuam a ter potências na casa dos 270, 280 ou 300 e tal cavalos e, portanto, não há milagres, não é? Não há sem gota, não, aquilo não anda. E se tiver pouco gasóleo em casa de regeneração, ele não faz. Olha, isto é uma informação preciosa que eu por acaso desconhecia. O pé é que faz a diferença. Claro que sim, pois, pá, os meus carros comigo sempre gastaram um bocadinho acima das médias melhores que eu ouço a malta falar. Pá, eu sempre dizia pá, o meu carro hoje fez uma média muito porreira, fez 7. E depois aparecia sempre uns gimbras qualquer que dizia o meu faz 4.3. E eu pensava assim, pá, o teu carro para fazer 4.3, das duas uma, ou tu vais empurrar o carro ou não passas dos 40. Porque os líricos dos Guinness, dos recordes dos consumos, pá, já que anda há uns anos para saber que isso é sempre. Se calhar fez esse consumo numa deslocação de 3 km e pronto. Melhor marca all around. Pá, isso é $1 million question, pá. E entretanto, nisto estamos quase a fechar aqui o direto. Portanto, desejo-vos um Feliz Natal, uma boa Páscoa. Tarará. Não? Não, ainda não. Não, se calhar não. Caros amigos, espero que tenham gostado deste Discos Pedidos número 6. Convido-vos desde já a pensar em temas que queiram abordar no próximo Discos Pedidos, terça-feira, às 21 horas. House of Sabikes, em português, Casa de Sabicos. Já sabem que vinhos@casadesabicos.pt podem ter um desconto de 10% se mandarem para lá um mail e dizer que são amigos do canal do Pedro Bastos. E tenho todo o gosto em vos continuar a acompanhar nesta viagem. Tenho aí um videozinho humorístico para sair aqui dentro de um dia ou dois. E estou a preparar então o vídeo que eu fiz com o carro do seguidor no fim de semana passado, mas que ainda não consegui começar a edição, mas acho que vai ficar muito fixe.
porque era um carro que eu gosto imenso e acho que o vídeo, por acaso, tivemos sorte, o São Pedro ajudou, apesar de sábado ter estado uma tormenta do caraças, domingo abriu-se o sol para nós. Oh! Foi mais ou menos como me aconteceu com o DBS Superleggera. No dia anterior tinha estado a chover forte e feio, depois no domingo lá parou de chover só para a gente gravar. Portanto, meus caros amigos, gosto muito de vocês, durmam bem, bom trabalho, protejam-se dos Covid-19 e deixem-se estar em casa, que isto já só falta mais um bocadinho para a gente ir, pelo menos, poder fazer pinos para a rua. Está bem? E pronto, e conduzam com cuidado, tá? Mandei o contacto do Sabicos. Já disse, homem, vinhos@casadesabicos.pt. Eu depois ponho na descrição do vídeo, tá bem? E como é que vocês vão de fazer para poderem ter os 10% de desconto, tá? Beijinhos. Gosto muito de vocês. São os maiores do planeta, cara.